Olá, boa noite. O professor Doro Marques, a minha amiga do Inimiga do Impossível. Gente, a gente estava conversando agora, uma menina sensacional, vamos fazer uma live juntos. Menina nova, super inteligente. JH Tavares, Lucas, Cris, boa noite, gente, tudo bem? Lili, olá. Adri, Lanai, pessoal de sempre. Lili lá do Rio, Everton. Boa noite a todos. Muito bom vê-los aqui. Estou esperando meu convidado entrar. Camila, Diego. Tem pergunta do Diego aqui. Ô, Jackson. Tô lindão, A gente tenta. Já não é mais novinho, deixa eu chamar aqui meu convidado. Aí. Deixa ele. Professor Sérgio Viula, André, Fê, Fernanda Fernandes, Luciano, grande monstro da musculação, do CrossFit. Deixa eu só esperar o professor aceitar. Ô, Serginho, você tem que aceitar o meu convite aí. Deve aparecer um negocinho vermelhinho para você. O professor Sérgio, é a primeira vez que ele faz live no Instagram. Estou esperando ele aceitar. Estão me ouvindo bem? Olá, boa noite, Filosofia para a Vida. Tá todo mundo me ouvindo bem? O áudio tá bom? Eu já... deixa eu vou cancelar e vou mandar de novo, tá, Sérgio? Aê, mandei de novo. Aê, agora sim. Fala, doutor Marcos! Gente, que honra estar na sua live, menino. Tá, meu querido, tudo bem? E a honra é minha. Eu que fico super feliz. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Você está me ouvindo bem aí? Para mim tá perfeito. Perfeito? Legal, beleza, que joia. Eu acho. Convidei os amiguinhos para virem também, ver e tal. Já estão vendo mais aqui. O Diego aí, ó. Diego é meu amigo. Esse Diego cheio de pontinho. O Diego, a Thaís, que é o pessoal que me acompanha sempre tá aí. Legal. Show de bola. Bom, cara, eu estou muito feliz. Eu vou te falar que eu estava ansioso por essa live. Há duas pessoas que Eu também. eu estava ansioso, que era para falar sexta-feira com o professor Amauri, que é um grande amigo meu. A gente falou sobre Nietzsche. Sim. Pra Legal. Mim, assim, ele é um monstro, assim, Nietzsche. Que joia. E para falar com você hoje, porque é um tema assim que a gente já conversa já há um tempo, né? Então, quem sou eu perto disso tudo? Mas eu fico honrado. Eu estava aqui ansioso, que eu estava pensando assim, nossa, o Marcos está fazendo das lives de filosofia uma forma de vida realmente, está ali, né, o tempo todo. Eu sou um amante da filosofia, mas eu acabei me dedicando mais ao ensino de línguas. Então, eu acabei ficando um pouco mais afastado desse meio. E eu amo filosofia com todas as minhas forças, né? Foucault, então, eu adoro. Eu tô Mentira se fala. Deixa eu só escrever aqui. Sim. O tema para eu poder fixar aqui. Sim, tá certo. Isso. Aí, pronto. Tá lá, ó. Sexualidade em Foucault. Quem Foucault, quem não Foucault, não fica mais. Não Foucault. Sensacional. Bom, pessoal, o meu convidado é o professor Sérgio Viula. Ele já vai se apresentar. Só vou fazer uma introdução, tá? A gente se conheceu pela internet, né? Já faz até acho que mais de um ano já, né? Uns 2 anos já, ou mais. Bem mais. Bem mais, né? Por interesses em comum, né? Em filosofia. E a gente vem trocando, conversando, tal, ele. E aí surgiu essa oportunidade, a gente fala sobre vários assuntos. Ele também é professor de teologia, assim como eu, né? Também estuda teologia. Verdade, garoto. Outra coisa. A gente tem uma história de vida, assim, em certos aspectos bem parecidos, né? E eu queria que você se apresentasse, eu não queria eu falar seu currículo, eu queria que você se apresentasse, por favor. Tá certo. Obrigado, Marcos. Primeira coisa, é um prazer estar com vocês aqui todos, todo mundo que está aqui assistindo, já tem gente fazendo perguntas, eu estou dando boa noite, então boa noite para todo mundo. Segundo, a minha formação é meio que múltipla, realmente, né? E Foucault é múltiplo, então a gente está dentro de casa, né? Eu estudei teologia realmente durante todo o período de um seminário teológico protestante
aqui no Rio de Janeiro, relativamente bem conceituado no meio batista, mas também abraçando outras denominações. Depois disso, eu fiz algumas pós-graduações dentro do próprio seminário. Cheguei a dar aula no seminário e tudo por causa disso, né? E eu estava me encaminhando para fazer alguma coisa maior depois, né? Tipo um doutorado, coisa assim. Mas aí houve uma mudança drástica, não vou dizer brusca, porque demorou, mas drástica. Eu tomei outro rumo e aí acabei fazendo um vestibular para a UERJ e passei no vestibular mesmo, porta assim, comum de entrada, né? Sim. Não usei nem a teologia para entrar, que algumas pessoas fazem isso, né? Estudam teologia e depois pegam a teologia, aproveitam e entram na filosofia. Nada de errado, nada contra, mas eu falei para mim mesmo, eu quero fazer todas as disciplinas que eu tiver que fazer e ainda algumas outras que eu vou colocar lá como eletivas a mais. E fiz isso. E como eu sempre me dediquei ao ensino de línguas, especialmente de inglês, eu então decidi fazer um mestrado na área de linguística. Né? Até tem professores meus que ficaram falando, por que você não faz na área de filosofia? Eu falei, não, eu vou fazer na área de linguística, por quê? Primeiro que a filosofia e a linguística dialogam bastante. Parece que não, mas tem muita coisa em comum, especialmente quando você trabalha análise do discurso. Eu tem muita adoro coisa. Ludwig Wittgenstein. Olha, Que é um isso aí. em linguística. Isso mesmo, linguagem pura aí. O próprio Nietzsche, a gente conversou era filólogo. sobre isso. Além de ser filólogo, ele era um especialista em linguística, né? Porque a filosofia dele, ele usa muito aforismos, né? E tal. Isso, é verdade. Aí eu acabei fazendo isso. Aí depois disso, os professores ficaram me incentivando a fazer um doutorado, né? E tudo. Teve até professor de filosofia que estava torcendo para eu fazer mestrado lá, que a gente tem uma boa relação também de amizade e tudo. Ficou falando, faz doutorado aqui, mas eu acabei fugindo do doutorado, não tive coragem não, porque eu pensei, 4 anos, cara, eu tô com 51 anos de idade agora, mas isso não foi agora, mas assim, eu estaria no processo de fazer. Você tá com 51 agora? 51, Nossa, você tem uma ótima ideia. Parece mas isso aqui mais. É água, tá, gente? Parece bem mais. Mas bem mais. Gostei. Gostei. O que a pessoa fala nem parece, todo mundo já acha, tô mais novinho, né? Essa foi boa. Então aí o que acontece? Então eu decidi não fazer, mas de qualquer maneira eu sou uma pessoa que adoro ler, estou sempre procurando mais conhecimento, entendeu? E assim, dentro da minha sala de aula, que é de ensino de inglês, eu acabo tendo experiências maravilhosas por causa do arcabouço da filosofia, às vezes até da teologia. Porque a gente lida com pessoas múltiplas, diferentes, né, umas das outras. Claro. E aí eu consigo dialogar com todo mundo. Eu vou já começar a entrar direto no tema, porque Manda a gente brasa. tem 1 hora. Isso aí. Tem 1 hora. Então, isso aí. Eu queria Manda aproveitar ver. assim, nosso bate-papo. Eu queria que você falasse, até para poder promover o seu trabalho, que é sensacional, né? Eu queria que você falasse qual foi essa mudança brusca, não brusca, mas radical, né, na sua Foi vida. Radical, A gente poder radical de raiz mesmo. Em Foucault, porque é um tema muito correlato, né? É verdade, totalmente. A gente vai falar sobre a história da sexualidade em Foucault, que é uma obra dele. Isso mesmo. São 4 volumes, né? Uma foi publicada póstumamente, mesmo contra a vontade dele, ele não queria. Ele tinha o projeto de fazer em 6 volumes, ele publicou 3, sendo que o 2 e o terceiro foi no último ano de vida dele, né? 1984. Eu tinha 4 aninhos só. E você também era novo, né? Você também era. Era novinho, mas não era tanto, não. Eu sou garoto. E aí acabaram publicando póstumamente. Eu queria que você contasse a sua experiência de vida, o que mudou, assim, de você que estava indo, além de teologia, estava indo para uma vertente batista, que você era pastor, né? Sim. Então... E engraçado, assim, só para dar um alô aqui, porque tem uma pessoa que eu gosto muito, está aqui já, Juliana Carrapito, tá ali, a Ju Carrapito, acabei de vê-la aqui. Um beijo, Ju! Mas olha só, o que aconteceu foi o seguinte, eu tive um trabalho, o meu trabalho terminou, vamos dizer assim, na Igreja Batista, ele culminou e se encerrou na Igreja Batista, mas eu tive uma vivência pentecostal também, né? Porque muita gente, às vezes, que é pentecostal, tem um pouco de ar de superioridade, né? De pensar que os batistas são inferiores porque não acreditam em certas coisas que eles veem na igreja acontecendo aparentemente, rotineiramente, ainda que consideradas sobrenaturais, né? E miraculosas e tal. E, na verdade, isso não é bem real, né? Porque os batistas também acreditam em milagres, só que não são tão afeitos a essas coisas de reunião de cura, de libertação, como tem as igrejas pentecostais, especialmente neopentecostais, mas eu passei por lá, me converti numa igreja neopentecostal, conheci a fundo a igreja pentecostal e aderi a uma teologia mais reformada. E você vai achar até interessante que você conhece teologia, os batistas não são considerados reformados, eles são protestantes.
mas não como igreja luterana, calvinista, sim, etc. sim, sim. Não. Não E sabia. não, porque as igrejas reformadas elas têm alguns pontos de teologia que os batistas discordam. Um deles, não todos os batistas, porque a igreja batista Sim. também é bem, Outras bem vertentes. variada. Mas os batistas defendem muito o livre-arbítrio, né? O tempo todo. E os reformados, muitos deles, talvez, se não for a maioria, mas uma parte muito grande, considera a soberania de Deus como o grande fator da salvação do homem. É pela O graça. Calvin não acreditava no livre-arbítrio. É isso, Calvino era assim. A Calvin salvação é pela graça, a graça é soberana, Deus chamou, você não resiste. Exatamente. Entendeu? E a prova de que você é salvo é que você não resiste. E isso demonstra que você é um escolhido dele. Os arminianos, né, como se diz assim, eles acreditam então no diferente, que você pode resistir sim, mas se você, pela influência do poder do Espírito Santo, vier a crer e abrir o coração, então, aí você vai ser salvo. Então tem uma participação humana muito grande ali. E eu acabei sendo um batista que também não era um batista plenamente típico, porque eu tinha essa característica reformada na minha teologia pessoal, entendeu? Mas eu transitava muito bem e não fazia disso nenhum cavalo de batalha, porque eu pensava o seguinte, no final das contas, se Deus é soberano e a vontade dele prevalece, para que eu vou discutir? Entendeu? Exatamente. Eu vou pregar, quem crê e for batizado será salvo, é o que está escrito. Isso era o que eu pensava, tá, gente? Isso não tem nada a ver comigo hoje. Então, vou deixar claro aqui, porque deve ter gente aí querendo me refutar. Não perca seu tempo, não. Não perca seu tempo, não. Então, o que acontece é o seguinte. Em 2003, depois de 2 anos descrendo dentro da própria igreja, porque ninguém deixa de crer da noite para o dia. Sim, sim. Você não dorme um dia acreditando. Exatamente. O meu processo foi. Mas depois eu falo. Continua, por favor. Você não dorme acreditando que Deus existe, é soberano, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que os anjos estão à tua volta te protegendo, de repente, porque você é um servo dele e tal, e no dia seguinte, não, nada disso existe, tudo isso é bobagem, eu acreditei numa piada e me ferrei. Você não pensa assim. Então, levou um tempo, levei exatamente 2 anos para chegar à conclusão definitiva de que eu podia me declarar ateu. Eu já não acreditava nesses últimos 2 anos, mas eu não admitia que eu não acreditava, porque a minha vontade de acreditar era tanta que eu não podia admitir que eu tinha desacreditado. Mas quando chegou um momento em que eu falei, cara, eu não sou uma pessoa hipócrita, eu não posso conviver com a mentira. Antes eu achava que isso tudo era verdade, eu era capaz de dar a vida por isso. Hoje eu não acho mais. Por um tempo eu tive dúvidas, se era isso mesmo que eu estava pensando, se tudo isso fazia sentido mesmo, ou foi só um devaneio meu, né? Essa descrença. Agora eu tenho certeza do que eu penso. Agora é o momento de falar. E aí entra aquela coisa da confissão, que o Foucault fala tanto, né? Que vem dessa coisa igrejeira, né? Você precisa confessar. E eu fui e confessei mesmo, diante dos pastores, meus amigos, né? Que não acreditava mais e tudo mais, mas essa não era a única mudança. Essa eu digo que foi a mais radical. Entendeu? Por que eu digo que foi a mais radical? Porque a outra mudança, que foi o meu reconhecimento de que, como pessoa gay, não havia razão, motivo e nem processo que pudesse me fazer deixar de ser gay, a melhor coisa que eu podia fazer era fazer o que Cyndi Lauper canta o tempo todo, mostrar as minhas cores verdadeiras, entendeu? Show your true colors, foi o que eu fiz. Então, quando eu fui conversar com os pastores, meus amigos, do ministério, alguns deles superiores a mim, porque eram reitores de seminário onde eu trabalhava e tal, eu falei as 2 coisas para eles, eu não escondi nada, eu saí da igreja pela porta da frente, não deixei 1 centavo devedor em nada à igreja, e fui refazer a minha vida. Foi barra pesada. E aí me fala, como que foi a aceitação, assim, até antes a gente entrar realmente em Foucault, como que foi a aceitação da sua, porque você vem de uma família religiosa também, né? Sim, quando você se descobriu, eu falo se descobrir, porque a gente quando me reconheci, né? Não, me reconheci, eu falo que a gente se descobre ateu. Sim. Também, e também gay, porque assim, é uma coisa que a gente vem criado. Eu não me descobri gay, eu sou heterossexual, mas eu me descobri ateu depois de muitos anos. Tem uma história parecida, porque eu fui criado para ser missionário, meu pai é pastor há mais de 40 anos e tal. E aí, de repente, assim, foi um choque muito grande. Embora eu já tivesse rompido com a igreja há muitos anos, quando eu me descobri ateu, você se descobriu 2 coisas, né? Você se descobriu ateu e gay. Né? E você teve coragem de... Porque tem muita gente que... Inclusive, o seu site, né, é o fora do armário. .net .com agora, mudou fora do armário com acento, tá, gente? Isso, com acento. Fora do armário.com. Você faz um trabalho sensacional, que é ajudar pessoas que já se descobriram gays e não têm coragem de sair
do armário. Do Como que armário, foi isso literalmente. É. a sua família? Assim, porque os pastores, no final das contas, Sim, sinceramente, para é, falar português claro, é. foda-se. Isso, é Entendeu? Foda-se. verdade, é Agora, a sua verdade. família, como foi sua família? É verdade. Essa foi uma ótima colocação que você fez, porque, na realidade, pastores funcionam muito como empresários, né? Mesmo quando eles não são tão mesquinhos como Edir Macedo, por exemplo, e outros dessa turma. E eu conheci alguns que são pastores muito carinhosos, muito meigos, muito preocupados com o indivíduo realmente, entendeu? Sim, Mas quando você já não serve mais a propósito algum dentro da igreja, seja o de prestar um serviço, ou de se submeter a ser alvo desse serviço, esse serviço deles é o serviço de salvar você de algo que supostamente coloca a sua vida em risco eternamente, se você já não se coloca como cliente desse serviço, que prega para você isso e te oferece isso, e também não se coloca como aquele que presta esse serviço, levando essa palavra para outros, que era o meu caso como pastor, então para que mais eu sirvo, né? Então o máximo que eles podiam fazer era orar à distância e pensar que um dia talvez Deus me desse arrependimento para eu voltar lá e pedir, como eu pensaria se eu fosse ainda, né, um homem que acreditasse em Deus e na soberania divina. Quando Deus quiser traz de volta, quando trouxer de volta a gente está sim, aqui. exatamente. Isso depois de fazer a minha parte, claro, Sim, conversar, claro. orar, isso eles quiseram. Eles cumpriram o roteiro direitinho. Só que o que acontece o problema maior é a família, justamente, porque você pode não ir à igreja e a igreja fica longe de você. Você pode não falar mais com os Agora, pastores e eles ficarem longe de você. É a família família. você Pelo sente. menos Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, entendeu? Tem um monte de dispositivos que nos obrigam a estar juntos e ficar E Foucault renovando fala sobre isso esse. também, né? Sobre Exatamente, a dispositivo de poder. biopolítica, a biopolítica, Isso, exatamente. exatamente. Então, assim, eu levei muito tempo. Eu tive um período que eu fiquei 4 anos sem falar com os meus pais. Né? Ih, tá dando aqui um problema de Tá, tá. internet. Você travou aqui para mim. Você tá me vendo? Travou? Serginho? Bom, enquanto o Sérgio volta, Sérgio, se você estiver me ouvindo, se você quiser sair e voltar de novo, eu te faço o convite de novo. Deixa eu falar, vocês estão me ouvindo? Tem alguém me ouvindo? Ou caiu? Eu caí. Tem alguém me ouvindo? Tá me ouvindo, Jackson? Aí o Serginho saiu. Eu quero falar com você. Você disse que o seu irmão mais velho é gay, né? Aliás, bem-vinda, né? Amiga do meu grande amigo Átila. Eu tenho um irmão gay e uma irmã gay, né? E é engraçado porque eu sou um ativista, né? Para quem não sabe, além de professor de filosofia, eu tenho uma empresa de segurança, sou especializado em casa noturna e eu sou especializado em baladas LGBTs. E eu sou a única empresa que dou treinamento de como lidar com o público LGBT no Brasil. Então, assim, imagina, eu sou lutador, sou faixa preta. Então, quando as pessoas veem, por exemplo, eu fazendo lives assim, ou eu fazendo palestras sobre a comunidade, os direitos LGBTs, os direitos das mulheres, tem aquelas brincadeirinhas, né? Os caras, os grupos de jiu-jitsu, pô, meu, você tá fazendo passeata, você fazendo movimento a favor dos gays e tal. E eu falo assim, cara, é exatamente isso. Eu realmente eu luto a favor. Por quê? Porque o meu lugar de fala como homem, como lutador, como empresário, como branco, heterossexual, classe média, eu tenho um poder um lugar de fala que muitas vezes outros não vão conseguir atingir. Então, o cara que é racista, ele não para ouvir quando um negro está falando. O cara que é homofóbico, ele não para quando um gay para ouvir quando um gay está falando. O cara que é machista, ele não para ouvir quando uma mulher está falando. Ele para ouvir. Por quê? Puxa, deixa eu ver se o Serginho. Aqui, entrou de novo. Deixa eu adicionar ele. Deixa eu ver se ele. Serginho, eu não tinha visto você entrar. Tô adorando a tua Agora sim. fala, tô adorando. Assim, Manda brasa, que depois eu termino. então, Manda brasa. é isso que eu estava falando. Eu uso o meu. É o que a gente conversa sempre no WhatsApp, né? A gente sempre conversa bastante sobre isso. Eu uso esse meu lugar de fala. Por quê? Porque eu costumo falar, e aí, até como psicanalista, né? Embora eu não sou formado ainda, mas eu estudo psicanálise, eu digo que o machismo ele é o maior ode, né? A maior demonstração de amor ao falo masculino.
né? Porque o machista, ele só ouve homem, ele só admira homem, ou seja, ele não pode ver ele não pode admirar um gay no trabalho, ele não pode admirar uma mulher no trabalho, tal, porque o machista ele não reconhece. Então eu costumo dizer que o maior demonstração de amor ao falo masculino é o machismo. Poxa, a gente está travando de novo. Ai, que pena. Sérgio, cara, essa internet aí tá travando. Que saco. Deixa eu vou. É exatamente isso, Luciana. É exatamente isso. Como o homem machista não para ouvir a mulher, o homofóbico também não para para. Cadê o Sérgio? Deixa eu ver aqui. Sérgio, será que se eu chamar. Sérgio, está aí? Vamos lá. Não acredito. Bom, gente, se precisar, a gente volta de novo. Aqui, voltou. Ai. Então, Luciana, é exatamente isso, né? O homofóbico, ele nunca vai dar ouvidos a alguém. Então, por exemplo, quando um machista ouve uma mulher falando, ele fala que é mimimi. Quando um homofóbico ouve um gay falando, ele fala que é mimimi. Só que quando um cara como eu, que sou classe média, que sou branco, que sou heterossexual, sou pai de família, sou lutador, sou empresário, eu paro para falar, ele me ouve. Porque ele não vai falar que é mimimi, porque não tem como. Infelizmente, a nossa sociedade, por ela ser construída, né, em cima de todo um arcabouço machista, patriarcal, muitas pessoas, às vezes, cometem algumas coisas sem saber. Nós mesmos, às vezes, tanto heterossexuais como, às vezes, os próprios gays, têm alguns tipos de comportamento que está tão enraizado na nossa formação, né, no nosso próprio senso de moral, que a gente, vez por outra, acaba cometendo algum... Serginho, e se a gente chamar pelo celular do André, será que não rola? Ou de repente você mudar de lugar aí? Eu tô tentando, gente, estou tentando chamar ele aqui. A Viviane fez uma pergunta excelente. Pessoal, pedir um favor para vocês. Se forem fazer perguntas, manda nessa caixinha embaixo aí, tem 2 caixinhas com uma interrogação. Manda, por favor, que fica mais fácil. Por Viviane, manda essa pergunta na caixinha. Aê. Eu acabei voltando, mas eu não sei se eu vou conseguir ficar bem Não sei o que está vendo. O meu Wi-Fi está dando como totalmente preenchido lá na marquinha. Mas alguma coisa da Vivo aqui não está funcionando direito. Só para eu concluir aquela fala, Marcos, se você me permitir, porque eu não quero deixar meus pais, coitados, como carrascos, tá? Eu fiquei 4 anos sem falar com eles por causa disso, porque eles não toleravam, eles não entendiam. Eles foram formatados dentro de uma caixinha católica primeiro e depois protestante neopentecostal. Então eles tinham muita dificuldade de entender, entendeu? Qualquer possibilidade de você ser diferente daquilo que estava escrito na cartilha deles. Sim. E a cartilha evangélica não é a mesma para todo mundo, nem para todas as coisas. Mas na questão da homossexualidade, existe um número muito maior de gente que rejeita do que de gente que aceita. E eles estavam na fila dos que rejeitam. Então eu fiquei 4 anos sem falar com eles, mas hoje em dia quem vê a minha relação com os meus pais não acredita que eu passei por isso. O André, meu parceiro, está comigo há 4 anos, a gente vive há 4 anos juntos. Ele fala, Sérgio, não consigo imaginar os teus pais daquele jeito. O André é um santo, para tudo isso aqui. Se tiver céu, ele passa direto. Não passa vai direto, vai pro céu direto. Aí se ele for, eu quero ir também. Se não for, também não quero, não. Brincadeira. Aí o que acontece? Os meus pais, a Luciana, minha amiga, também está aqui, professora de inglês, também querida. Ela estava falando com os meus pais. Os meus pais, eles se tornaram grandes amigos. Meus pais não deixaram de acreditar em tudo que eles acreditam. Minha mãe ora, acredita na Bíblia, meu pai também. Mas a relação deles comigo é maravilhosa, hoje não se compara. O que prova que existe sim lugar nesse jogo de forças para, mudanças. A gente fazer mudanças. Tem algum tipo de, como diz Deleuze, né, de linha de fundo lá, de linha de escape, que é a palavra certa, né, por onde você pode talvez exercer poder sobre um novo ponto. E modificar o mapa. Sim. Aí é Deleuze, não é tanto Foucault. E isso foi o que aconteceu. Você entendeu? Sabe que Deleuze é um dos maiores intérpretes de Nietzsche.
na história. Sim. E Foucault também é um Nietzscheano, de certa forma, né? Sim. Ele bebe bastante Nietzsche, Deleuze ainda mais, eu acho, talvez. Agora, é interessante falar de Deleuze, porque Foucault, só para já dar uma pitada aqui do que a gente está falando aqui sobre a filosofia, o Foucault, ele faz um prefácio, né, para o Deleuze no Anti-Édipo. E o que Foucault fala lá no prefácio de Deleuze é interessante, porque ele lista os 3 inimigos aos quais o Anti-Édipo se confronta, com os quais, né, ele se confronta, aos quais ele se defronta, mas com os quais ele se confronta. O terceiro que ele mais destaca é uma coisa que hoje está muito em voga, mas a gente não pode entendê-la apenas como estatal, tá? Foucault pensa nisso como coisa que pertence aos indivíduos também, não só ao Estado, né, como figura de poder, que é o fascismo. Porque a filosofia de Foucault pode ser entendida como uma forma de viver livre de fascismos. E aí ele diz assim, Foucault diz isso, número 3, enfim, o inimigo maior, o adversário estratégico, embora a oposição do Anti-Édipo a seus outros inimigos constitua mais um engajamento político, o fascismo. É porque eu estou lendo a frase dele retirada de contexto, parece que está meio desconcertada, mas é isso mesmo que ele escreve, o fascismo. E não somente o fascismo histórico de Hitler e Mussolini, que tão bem souberam mobilizar e utilizar o desejo das massas, mas o fascismo que está em todos nós, que martela nossos espíritos e nossas condutas cotidianas. O fascismo que nos faz amar o poder, desejar essa coisa que nos domina e nos explora. Isso é uma coisa que pertence a todos nós, infelizmente. E, dentro da área eclesiástica, que era que a gente estava falando, isso se exerce de uma forma impiedosa com a aparência de pietismo. Sim. Deixa eu só dar uma planificada aqui no conhecimento, Sim. Porque você está igual o professor Amaury, vocês são muito intelectuais. Não, você também é que você é um bom comunicador. E a gente tem aqui uma gama, como a gente não está em sala de filosofia, não estamos em universidade, é diferente quando eu vou dar uma palestra, uma aula na universidade, é diferente, né? Então eu preciso planificar o conhecimento aqui, só para não ter pessoas não ficarem vagando. Quando Foucault ele diz que tem um fascismo em todos nós, ele quer dizer, a grosso modo, que é exatamente o que Nietzsche dizia, que nós todos, principalmente nós no Ocidente, né, nós somos criados em uma cultura judaico-cristã. Então, essencialmente, o que a gente inclusive entende por certo e errado, não, por mais que você fale, não, eu sou ateu, não acredito em cristianismo, mas o que você entende por certo e errado é pautado nos valores que você aprendeu, que são valores judaicos cristãos. Tanto que, por exemplo, sistemas de governo absolutistas como o fascismo, como o nazismo, eles se apropriaram o quê? Defensor da família, defensor dos valores morais, defensor... Por quê? Porque não é uma coisa que eles chegaram e impuseram, porque a imposição, por isso que o socialismo não deu certo na Rússia, porque foi uma imposição pelas armas, foi uma imposição ideológica. É o que depois o filósofo italiano Antonio Gramsci vai mudar na teoria socialista, que ele diz que para que o socialismo pudesse entrar no mundo ocidental, ele deveria ser feito de maneira a se infiltrar nas instituições e no povo antes, mudar o ideológico, porque pelas armas a gente não consegue mudar a cabeça da pessoa. Né? Exatamente. Então, quando o Foucault fala sobre isso, o fascismo que está em todos nós, ele quer dizer que os valores que foram usados para manipular o povo no fascismo e no nazismo, eles estão presentes em todos nós. Por quê? Porque são os valores que sustentam a nossa sociedade. Poderiam ser outros, mas nesse caso são esses. Então, o ideal político se usa dessas ferramentas, né, ou faz uso dessas ferramentas como dominação ideológica, que são coisas que estão em todos. Né? Então, assim, é óbvio que se você chegar e falar assim, não, eu venho defender os valores morais, eu venho defender a família, você não quer proteger o seu filho, então é muito fácil você... Óbvio, quem que não quer proteger sua família? Então, assim, o problema não está nisso, o problema está em usar esse valor que você tem incutido em você para poder né, te direcionar. Isso que você está falando é uma coisa interessante, porque as pessoas pensam que porque fascistas fazem uso desse tipo de fala hoje em dia, especialmente associados a fundamentalistas religiosos, eles podem fazer o que eles fizerem de ruim, que pelo menos isso aqui de bom eu vou ter, a minha família vai estar protegida. Existe um item aí, um fator egoísta nas pessoas que acreditam nesses discursos, apesar de verem o circo pegar fogo, pensam, não, mas eu estou aqui no camarote da família...
né, cristã, protegida por esse governo fascista que está aí, mas pelo menos isso aqui vai estar protegido. Não está. Isso é só falácia, isso é só papo furado. Porque o mesmo governo que diz para você, eu vou cuidar da sua família, complica qualquer forma de acesso a um socorro financeiro que poderia proteger a sua família num período de crise de coronavírus. Aquele microempresário que na hora que precisa de apoio vai ao banco e o banco diz, não posso emprestar dinheiro, porque apesar desse dinheiro ser do BNDES, é teu, é do povo, né? Eu não posso te emprestar porque o governo botou na minha mão para administrar. E eu não sou maluco de emprestar dinheiro a quem não pode pagar. Você é dentista? Vai fechar o consultório. Você é médico? Vai fechar o seu consultório. Você está vendendo pão? Vai fechar a sua padaria. Mas eu estou protegendo a sua família. Esse papo é só furado. Eu sou especialista, a minha empresa de segurança, especialista em empresas, em casas noturnas e eventos. Eu estou com zero de renda. Sabe o que é zero? Zero de renda. É isso aí. Eu estou com 100 funcionários em casa. 100 funcionários em casa. Caraca, é muita gente. A menor perspectiva, sem a menor... de voltar. Mas aí a gente também entra, em outro ponto, que assim, a gente tem, embora aqui no Brasil seja uma palhaçada, mas ainda tem aquela pequena ajuda e tal, mas a gente vê milhares e milhares de brasileiros que não tinham direito e que não precisavam, pedindo. Tem um conhecido meu, não vou falar amigo, porque eu falo com um conhecido, o cara mora nos Estados Unidos já há anos, está ilegal lá, mas ganhou uma grana, e ele falou, não, eu dei entrada, como ele mora nos Estados Unidos, ele não pode declarar que está lá, ele declara como ele está ilegal lá. Tá aqui. E aí o que acontece? Ele falou, não, eu dei entrada, peguei os 600 e comprei uma mobilete pro meu filho. Então, cara, é então, triste. Assim, mas a corrupção é sempre dos outros, né? A corrupção é sempre dos outros. Eu queria fazer uma pergunta aqui do Pedro. O Pedro fez essa pergunta, eu queria que você respondesse. O Pedro diz assim, não sei se está aparecendo para você aí. Como Foucault encara a sexualidade reprimida? Isso é interessante. Olha só, é importante isso que ele colocou. Sobre sexualidade, é importante dizer primeiramente o seguinte. Para Foucault, a sexualidade, ela não é algo que está naturalmente em rebeldia com o poder, não. Ela é constituída... Nem vinculada ao ato sexual, né? Não, também, é muito mais amplo que isso. Ela é constituída pelo poder através de muitos discursos, especialmente do biopoder, e ao mesmo tempo ela serve também de plataforma para exercício do poder. Sim. Ou seja... existe um discurso médico, existe um discurso religioso, existe um discurso jurídico que constitui a sexualidade, especialmente aquilo que é chamado de normal e aquilo que é chamado de anormal. De posse desse dualismo, vamos dizer assim, ou dessa dicotomia, melhor palavra, de posse dessa dicotomia, o Estado vai classificar quem é normal, quem não é normal e que tipo de procedimentos ele vai estabelecer para controlar essa população. Então, a ideia, por exemplo, de que a sexualidade está sempre reprimida pelo Estado não é bem verdadeira. Ela parece real para a gente, porque a gente se sente reprimido em muita coisa. Mas, na realidade, no falar da sexualidade, lá já no tempo da Igreja Católica, com suas confissões, etc., antes de aparecer, vamos dizer assim, o saber científico, como a gente conhece hoje, né, já havia confissão. E pela confissão, tentando reprimir, a igreja estimulava a fala, ao ponto da igreja mudar de atitude, depois que ela começou a perceber que tanta fala sobre sexualidade produzia mais desejo, produzia mais libido. Ela passa a mudar. Foucault vai chamar atenção para o fato de que as escolas religiosas, principalmente, passaram a não mais exigir que os alunos falassem sobre sua sexualidade e a não mais falar da sexualidade que era esperada, vamos dizer assim, o padrão sexual esperado para os alunos. Ela apenas estabelecia as coisas de um modo tal que eles pudessem ser vigiados o tempo todo e que nada passasse desapercebido ou estimulasse o ato sexual. Então, você tinha, para começar, os banheiros, né, com as portas acima, né, aparecendo pé, porque aí você sabe se tem um ou dois ali dentro, né? Você não vai permitir o uso de mictórios, porque você não quer que ninguém fique olhando para ninguém. Você não vai permitir muito tempo de uso de banheiro ou de chuveiro. Você vai estabelecer, sem dizer por quê, qual é o tempo de banho. Né? Você não vai permitir que alunos se distanciem do complexo escolar para o mato, por exemplo. Sim, claro. Mas você não vai dizer, é para vocês não treparem bonitinhos. Porque se você falar isso, você estimula. Então, mudou a tática. Então, deixa eu só fazer uma vírgula, só
de novo, dar uma planificada no conhecimento aqui, Sim. para todo mundo poder entender. O Foucault, quando ele faz, ele se utiliza de um termo de Nietzsche, quando ele faz a história, ele lança a história da sexualidade, que é a genealogia da história, né? Que na verdade da onde veio construído. E a gente tem uma ideia de que a Idade Média, a Igreja reprimiu muito a sexualidade. E Foucault diz que não, que é o contrário, que na sociedade ocidental, ao contrário das outras partes do mundo, a gente estimulou a sexualidade, mesmo sem saber. Por quê? É o que o Serginho falou. O confessionário nas igrejas era exatamente quando você era obrigado a falar da sua vida sexual. Então, o fato de você falar e você tem que se preocupar em falar, em preocupar em cumprir penitência, o que o Sérgio falou, você estimulava a sexualidade. Sérgio? Ixi, travou de novo. E aí o que acontece? Quando você estimula a sexualidade, depois você, para poder conter isso, você faz um biopoder. O que é um biopoder? É uma repressão velada, né? Em vez de você falar diretamente que não pode, você faz que não. Deixa eu ver aqui. Vou chamar ele aqui de novo. Cadê o Sérgio? Pessoal, desculpa, a internet dele tá ruim. Oh, que coisa. Deixa eu ver. Ele não entrou de novo. Serginho, se tiver aí, me manda um convite, se você tiver aí, que eu não estou te achando aqui. Bom, deixa eu dar continuidade aqui, ele entra de novo. Sensacional, a pergunta da Isabel, minha amiga, diz assim, como vocês veem a biopolítica como forma de domínio popular nessa pandemia? Bom, na verdade, a biopolítica é outro conceito de Foucault, né? Aqui, pronto, o Serginho voltou. Aí. Deixa lá, ele tá conectando. Oi, eu pedi o convite. Voltando. Pronto. Mas aproveita, volta e responde a pergunta da Isabel. Isabel é uma amiga minha, faixa marrom de jiu-jitsu. Diz assim, como vocês veem a biopolítica como forma de domínio popular nessa pandemia? Interessante isso. Deixa eu só falar uma coisinha. Eu vou falar sobre a dela bem rapidinho, porque eu ainda estava tentando responder a fala do outro rapaz. Isso não quer dizer que porque houve a multiplicação dos discursos, não houve punição. Houve punição, a Inquisição, a prova disso, terrível, matando homens e mulheres, especialmente homens que eles consideravam como sodomitas, né? Porque amavam outros homens, né? Teve caso até de índio aqui no Brasil que sofreu tortura, né? E para os índios isso não era nenhum problema. Para a maioria das tribos indígenas isso era absolutamente natural, parte até do processo de desenvolvimento das pessoas, né? Então, eu queria, só para vocês verem a que ponto chega a loucura, depois, eu vou botar logo que eu vou ler um pedacinho de um livro aqui. Claro. Depois que acontece essa mudança do poder religioso para o poder científico, o saber científico, vamos dizer assim, né? Saber é uma forma de poder, né? Mas era o saber científico. Vai surgir, no início do século XX, aquele livro Psicopatia Sexualis, né? Do Richard Kraft Ebing. Ele vai fazer uma espécie de lista, catálogo das doenças ou das perversões sexuais, né? E uma das coisas que, pasmem, eles consideravam como pervertida era a mera masturbação. Hoje em dia é uma coisa que a maioria das pessoas não liga para nada, isso não tem problema nenhum. É inclusive visto como parte do desenvolvimento das pessoas. Eu vou discordar de você, viu? Que muitas pessoas não ligam. Não, existe, por causa de igreja. Não só por causa de igreja, principalmente por causa da cultura machista, muitas mulheres não se conhecem, passam a vida sem ter, porque não conseguem se conhecer. Diga, por favor. Exatamente. A masturbação feminina ainda é muito reprimida. Sim. Os anormais, esse livrinho aqui é muito bom, são aulas que ele deu, tá? Lá no Collège de France. Ele diz assim, ele diz uma coisa aqui, olha, temos toda uma série, página 319 dessa minha edição aqui, temos toda uma série nesses prospectos, nesses textos médicos, de que lhes falava, temos os célebres camisolões, formas de controle, olha só, camisolões, que vocês talvez ainda não tenham visto, com cordão para amarrar embaixo. Temos os corpetes, temos as ataduras, temos o célebre cinto de Jalá de Lafon, que foi utilizado décadas a fio e que compreende uma espécie de corpete de metal
para ser aplicado no baixo ventre, tendo para os meninos uma espécie de tubo de metal com um certo número de furinhos na ponta para que possam urinar, aveludado no interior. O que é trancado a cadeado uma semana inteira. Mas no pau desse moleque, como não ficava. Se a gente não lava o nosso, né, Marcos? Um dia, né? A gente não aguenta, imagina. Aí vamos lá. 3 vezes por dia. Não, exatamente, né? Eu também tomo 3 banhos sem dúvida, no mínimo. Isso fora banho, né? A gente pode fazer higiene até sem banho. Diz assim, e uma vez por semana, na presença dos pais, abre-se o cadeado e limpa-se o garoto. Era o cinto mais empregado na França no início do século XIX. É ontem, tá? Temos os meios mecânicos, como a vareta de Wender, ou Wender, não sei se é alemão ou se é inglês, que foi inventada em 1811, que consiste no seguinte: você pega uma simples varinha, fende-a até certo ponto, tira o seu miolo, coloca em torno do pênis do menino e amarra. Como diz Wender, isso basta para afastar qualquer tentação voluptuosa. Um cirurgião, como Lamande, propunha colocar uma sonda em permanência na uretra dos meninos. Parece que a acupuntura, em todo caso, a colocação de agulhas nas regiões genitais, foi utilizada contra a masturbação por Lallemande, esse cara aqui, né? No início do século XIX. Temos os meios químicos, claro, os opiáceos utilizados por Dávila. Por exemplo, os banhos ou lavagens com diversas soluções químicas, né? Para amortecer o corpo. Nossa. E vai por aí afora. Tem mais aqui, tá? Essas são algumas das coisas aplicadas, gente, não foi no Irã muçulmano, não. Foi na França católica. No século XIX, não foi no século XVI. Era dos descobrimentos, não. Século XIX. Já está rolando Revolução Industrial. Mas aqui está o início do que a nossa colega vai perguntar, biopoder. Você vai estabelecer, com base no cientificismo furado, mas muito bem elaborado do ponto de vista discursivo, especialmente convincente, né? Porque a masturbação era vista como raiz de todos os males. Você podia ter problemas de todas as ordens por causa dela. Aliás, o que não era explicado por outro meio, era explicado por masturbação. Quer dizer, se eu tivesse uma doença que ninguém soubesse como começou, eu era punheteiro. Se fosse mulher, era siririqueira. Porque só pode ter essa explicação. Aí tu imagina. Então, tinha lugar que os pais internavam os filhos para que eles deixassem de se masturbar. Aí tu imagina, o pai já entra com a criancinha, o cara olha, punheteiro, safado, tu vai sair daqui transformado, desgraçado. Não parece com a cura gay de hoje? Nossa, é a mesma coisa. Pseudociência. Entendeu? Pseudociência. Eu falo assim, porque antigamente, porque as pessoas, porque hoje em dia eu falo, gente, Sócrates, 500 antes de Cristo, ele já dizia que a juventude ela era indisciplinada, que não respeitava os mais velhos, que era vagabundo. Isso eu ouvi você falando. Estudar. Eu falo assim, a mesma coisa, o mundo não mudou. Eu adorei. Nada. E os velhos de hoje foram os jovens antes fazendo a mesma coisa. Agora reclamam dos jovens de hoje que serão os velhos de amanhã. Mas, assim, e dirão a mesma coisa amanhã. Não quero entrar nisso, mas quem explica isso é um filósofo do século XVII chamado Blaise Pascal. Né? Pascal diz que é perfeitamente comum que passemos a vida vivendo os tempos que não são os nossos. Então, como o presente agride, ele diz, né? Como o presente agride, quando você é jovem e tem muito futuro, você passa a vida esperando, não, porque quando eu me formar, quando eu conseguir emprego, quando eu tiver carro, então você não vive o presente. E com a medida que a gente vai ficando mais velho e vai tendo mais passado do que futuro, a gente começa a falar, tipo, não, porque na minha época era melhor, não, porque hoje em dia é ruim, porque você fica fugindo. Então é perfeitamente normal que passemos a vida fugindo dos tempos que não são os nossos. Quais são os tempos que não são os nossos? O futuro e o passado. Exato, porque o nosso tempo é o presente. Exatamente. Agora, uma coisa, para não ficar só nos meninos, tá, gente? Porque houve médico aqui que advogou a castração feminina. Sabe o que ele dizia? Que diferença faz ela não ter um clitóris? Vai ser mãe do mesmo jeito. Ou seja, o prazer da mulher não vale nada. E isso tudo para quê? Para desestimular a masturbação. Olha que loucura! Aí eles diziam que é como a amputação de um membro que está estragado, né? Tá putrefato por alguma razão, eu esqueci o nome agora que se dá, que é quando ele vai apodrecendo ainda no teu corpo. Me fugiu agora o nome. Você corta para salvar o corpo todo. Necrose. Está necrosado, exatamente. Aí vem a pergunta da nossa amiga sobre a biopolítica e a epidemia hoje. Tem várias questões aí. Primeiro, existe sim um lugar que a ciência hoje desfruta de privilégio dentro daquilo que se considera relevante como discurso. Ele é um discurso privilegiado em termos de valoração. Claro que nós temos até razões bastante aparentemente objetivas, a objetividade também, né, tem que ser questionada às vezes, né, que tudo isso parecia muito objetivo para eles também naquela época e não era. Né?
tem razões aparentemente objetivas para que a gente admita que certas coisas podem levar a outra, estabelecer relações causais. É o que a gente sempre está tentando fazer com quase tudo na vida, mas a filosofia questiona isso, né? Sim. A causalidade. Isso aí é bem claro para quem estuda filosofia. Nem tudo que parece ter uma causa necessariamente a tem. Muitas vezes existe muito mais uma questão de relações do que causa o quê. E nessa questão do vírus, é interessante a baratinação, né, da ciência, que não consegue entender direito por que alguns indivíduos morrem e outros não. Aí vão dizer, é porque tem diabetes, mas o que sobreviveu também tinha, entendeu? Ah, é porque teve problemas de pneumonia anteriormente, mas o que sobreviveu também teve. Tem gente morrendo com isso, tem gente vivendo com isso. Tem gente morrendo sem isso e tem gente vivendo sem isso. Então, existe muito ainda não saber no meio disso tudo. Mesmo assim, a gente ainda continua ouvindo muito mais o médico, né, do que o padre. E eu acho que até existe uma certa sabedoria nisso. Sim, sim. Existe uma certa sabedoria nisso. Mas a gente não pode consagrar a qualquer que seja o discurso um lugar de inquestionabilidade. Pode ser questionada. Agora, tem que ser questionada, se for cientificamente falando, né, se o trabalho é científico, ser questionada com base na própria metodologia científica. Agora, a filosofia também tem muito a dizer, né? Às vezes, muitas vezes a filosofia aplicada à ciência questionou coisas que aprimoraram a ciência, não descartaram a ciência, não desacreditaram a ciência, né? Então, existe sim uma questão da biopolítica aí, e ela está sendo usada de duas maneiras. Tem gente que não está nem aí para o povo, mas faz de conta que está preocupado com o povo, com vontade de se eleger em cima disso, ou reeleger. E tem gente que não está preocupado com o povo, e não está nem aí para não mostrar, para falar isso descaradamente, né? Porque está falando com outro público, sim, também visando a reeleição. Sim. Cada um está falando com o seu público, mas a questão é, a vida que está em jogo é a nossa. Eu, do ponto de vista até da sese pessoal, eu vou tomar cuidado para não ser contaminado com doenças, especialmente se eu tenho consciência delas e de como me proteger. Eu não posso me proteger de todas. Por exemplo, o primeiro cara contagiado com coronavírus não tem ideia de que caminhão o atropelou e qual era a placa. Sim, morreu, tchau. A gente aprendeu vendo. A gente é melhor do que frango. Né? Frango tá lá com gogo, que é uma doença que faz eles ficarem na cabeça assim, né? Minha mãe que chamava de gogo. Ela é portuguesa, não sei se aqui no Brasil falam isso. O gogo, que é uma doença que eles ficam balançando a cabeça e eles vão morrendo. E pega pela proximidade. Só que o frango não é esperto para saber, aquela galinha tá com gogo. É uma garcinha, mas vou cair fora. Ou aquele galo ali, olha que coisa linda, todo robusto, mas tá com gogo, vou sair fora. O ser humano não. Então, fazendo um churrasco ali, tem 35 pessoas, deve ter mais 10 com coronavírus, foda-se, vou lá. Aí eu fico me perguntando por que a evolução levou tanto tempo aprimorando esse negócio que chama cérebro, né? Que tem uma série de coisas que funcionam, coisas entre aspas, tá? Não são substanciais, não. Funcionam, entender? Processos, vamos dizer assim, que funcionam, entender? Que geram o que a gente chama de consciência, inteligência, memória, e a gente não usa isso para o nosso benefício. Mas aí, na verdade, entendeu? eu vou fazer então um parênteses aqui. Duas coisas. Primeiro, eu vou dar uma planificada de novo no conhecimento, porque a Isabel não vale as perguntas dela, porque ela estuda muito Foucault, né? A Isabel, amiga minha, ela estuda bastante, ela adora Foucault. Então, o que acontece? Só para falar para as pessoas que não sabem o que é isso, o que é biopolítica? Foucault, ele diz que nas relações biológicas, a política, ela está não a política governamental só, mas as relações de dominância do poder. Ele, inclusive, tem um livro que chama Microfísica do Poder, né, que ele vai lançar depois dessa primeira edição da sexualidade, que ele diz que o poder, ele se estabelece por meio de relações. Ele é como um feixe, são feixes que são todos amarrados. Ele não é uma coisa que se impõe. O poder, ele é intrínseco nas relações. E é o que ele chama de biopolítica. Né? O poder ele se estabelece assim pela biopolítica, pelas manifestações biológicas, pelas interações biológicas. Então, na família você tem biopolítica, tem imposição de um status quo, na igreja você tem, no Estado você tem, na escola você tem, no exército você tem. Então, todas essas relações biológicas que fazem parte da polis, né? do antropo, do ser humano que vive em comunidade, elas são... tanto que ele tem uma frase que é: toda instituição é orquestradora de cadências existenciais. O
que ele quer dizer com isso? Ele fala assim, se você está na escola, você não pode ficar correndo para lá e para cá, não sei o que, tal, porque você tem uma cadência da escola, você tem que ficar quieto, você tem que ouvir. Se você está no exército, você tem que correr, você tem que fazer exercícios. Se você está no asilo, se você está no serviço. Então, o que dita as nossas cadências existenciais não somos nós, são todas essas relações do biopoder. Isso aí. E aí eu vou entrar, só fazer um parênteses no que você falou, por que a gente não usa o cérebro, né? Sendo que a seleção natural, né, e aí quem fala sobre isso é Freud. Ele, no seu livro, ele tem uma obra chamada Mal-Estar na Civilização, e ele fala sobre isso. Ele fala que o ser humano ele é o único animal que ele luta contra a seleção natural. Por quê? Por causa da medicina, por causa da tecnologia. Então, pessoas que não eram para estar vivas, crianças que eram para ter morrido, talvez nós, hein? Talvez nós, hein? Então, assim, porque nós podíamos ter tido meningite, uma série de coisas. Foi o saber médico que muitas vezes protegeu a gente disso, né? Nasci de 6 meses. Eu nasci de 6 meses. Então, eu tinha 1,3 kg. É verdade. Então, o que acontece? Quem diria, hein? Tá aí agora. Essa montanha. E aí o que acontece? Freud diz que o ser humano, pela medicina, pelas vacinas, ele luta com a seleção natural. Então é o único animal. Então, ou seja, assim, você não pode esperar essa inteligência toda dos seres humanos, essa adaptação toda. Por quê? Porque o homem ele não se adapta ao meio, o homem ele transforma o meio, ele destrói o meio, porque é uma burrice. A gente destrói o meio para sobreviver e fica sem meio. Sem ter onde viver depois que sobrevive. Sem ter onde viver, mas a verdade é essa. Tanto que a gente na pandemia, eu fiz um vídeo, tá no meu IGTV, quem quiser ver aí nos meus vídeos, que é assim, a natureza se recupera. E quem fala sobre isso é um matemático do século XVII chamado Thomas Malthus, que ele diz que de tempos em tempos os seres humanos se matam, ou então a própria natureza se encarrega de matar milhares para poder equilibrar. Porque, é verdade. Bom, é verdade. Vamos dar porque a gente não tem predador mais, né? A gente não tem predador. Os predadores da gente são bactérias e vírus hoje. Olha, mais nada. Tem uma pergunta aqui de um professor que está virando amigo meu, igual você, assim, a gente se conheceu pela internet. Não tem a ver com Foucault, mas eu acho muito interessante você falar, para poder até, de repente, você fala essas coisas no seu site, você diz assim, queria saber com qual idade o amigo sentiu que tinha atração por homem. Sim, boa pergunta. Essa é uma pergunta interessante. Eu lancei não estou fazendo propaganda porque esse livro nem existe mais em formato encadernado, né? Tá lá no Amazon, mas eu não ganho dinheiro. Lá no Amazon paga centavos para você, dependendo de quanto você cobra o livro. E eu botei baratinho para todo mundo ter acesso mesmo. Só não coloquei de graça para não bagunçar. Quem tem interesse vai lá, vai comprar, vai ler. Pelo menos alguma coisa vai custar, porque aí dá mais valor. Sim, e aí o que acontece é o seguinte, nesse livrinho meu, que eu coloquei o singelo título de Em Busca de Mim Mesmo, porque na verdade eu me sentia muito perdido em relação a quem eu era, e na realidade depois eu fui entender que a gente também se constrói, né? Através do discurso, através de uma série de relações de poder, então a gente não está pronto ali esperando ser descoberto. Mas tinha algumas coisas a meu respeito que eu tinha que descobrir, pelo menos como ponto de partida, que já tinham sido construídas. Eu não me dava conta delas, né? Só que nesse livro, então, que eu conto essa minha caminhada, essa minha jornada para fora desse armário e tal, eu cito essa questão. A minha primeira noção de que eu achei alguém interessante do mesmo sexo foi com 8 anos de idade. E eu conheço gente com menos idade, que dizendo que teve esse interesse com menos idade. Foi com 8 anos de idade. E eu lembro que quando eu era garoto, o Lauro Corona já fazia um sucesso tremendo com a Lídia Bronde na televisão. E eu não ficava excitado com a Lídia Bronde, que era a gatinha dos rapazes. Eu ficava interessado no Lauro Corona. Detalhe, se você me perguntar se eu tinha tesão no sentido de fazer sexo pelo Lauro Corona, como as pessoas entendem geralmente a palavra tesão, não, porque eu não sabia o que era sexo ainda. Sabe o que eu pensava? É que eu estava conversando com ele num banco de praça, eu tenho essa imagem até hoje na minha cabeça. Num banco de praça, eu tive um sonho com isso, inclusive. Num banco de praça, eu conversando com ele, e lá pelas tantas, eu botava a cabeça no colo dele e ficava conversando com ele virado para cima, e ele conversando comigo. Só isso. Não tinha relação sexual, mas tinha Eros. Eros já estava lá, porque Eros... Eu ia falar agora, o amor platônico. Nasceu... Eu ia falar exatamente isso agora, o amor platônico. Eros é um amor platônico. Exatamente. A gente nasceu, a gente já está com Eros ali, de alguma forma. Nem que seja daquela pulsão erótica que depois Freud vai dizer. Que não é necessariamente o Eros dos gregos, né, no sentido do Demiurgo lá, né, do deus que espalhava o amor, né? Organizava as relações amorosas. Mas o que acontece é
eu já estava ali, sabe, com essa noção. Quando foi que eu comecei a perceber que isto era vetado? Na relação com o outro. Só que era uma relação que exibia um certo fascismo. O outro queria me colonizar. O outro queria dizer quem eu devia ser. O outro não estava disposto a me conhecer como eu era, ou deixar eu me apresentar. Então, quando alguma coisa começou a denotar para o outro que eu fugia daquilo que o discurso normativo dizia que era coisa de menino, jeito de menino falar, jeito de menino andar, jeito de menino se comportar, eu comecei a receber rótulo. Quando eu comecei a receber rótulo, inconscientemente, sem saber por quê, eu comecei a achar que tem alguma coisa errada comigo. O que será? Do que eles estão falando? Com o passar do tempo, o rótulo se intensifica, a gente amadurece, começa a perceber por que estão falando isso. E aí, então, você começa a tentar se adequar. É aquela coisa da normalização, normatização e normalidade. É um negócio doido, gente. Mas são 4 conceitos assim que estão interligados, mas são diferentes. E você quer atingir essa zona da normalidade. Que ali parece que você vai ficar mais confortável. É a biopolítica, entendeu? Né? Você tenta se enquadrar nos padrões que são impostos, né? Isso. Entra a biopolítica porque o poder, né, principalmente estatal, familiar, etc., eles pegam emprestado do que a ciência aparentemente dizia sobre isso, que agora vai sendo modificado, mas até na minha época, então, isso era a lei, né? De garoto, né? De época de garoto. Vai vir o poder religioso, né? A história do cuidado pastoral, que te obriga a confessar, que te controla, que te diz por onde ir, né? Que te diz quais são as penitências que você tem que fazer, como é que você tem que se reprimir. E aí, terror, porque eu tinha uma família mergulhada em dogmas religiosos. A igreja que eu frequentava, reforçadora dos piores dogmas religiosos desse grupo. Começou com a igreja católica, depois passou a ser protestante. Todas irmãs do mesmo útero, infelizmente. E aí o que aconteceu? Vinha a escola, que é outro dispositivo. Né? Então, e tinha uma complicação a mais, que isso eu não falava antigamente, porque meu pai ainda estava nativo e tal, eu tinha receio de que alguma coisa pudesse acontecer com ele e tudo. Mas meu pai, ele se aposentou como inspetor de polícia civil. Você imagina que ele passou a carreira dele toda trabalhando como força repressora do Estado, entendeu? Por mais que ele tivesse na cabeça dele que estava prestando bem à sociedade, porque ele estava combatendo a bandidagem, protegendo, e de fato nunca se corrompeu, nunca se meteu em esquemas de bandidagem e pilantragem, até foi perseguido por delegados, né, corruptos por causa disso, porque não fazia o jogo. Né? Apesar disso tudo ser real, e isso é crédito que eu dou a ele aqui com a maior honra, com o maior carinho, com o maior orgulho, por outro lado, não deixava de fazer parte de uma força repressora do Estado, que também perseguia a sexualidade. Meu pai falava para mim, quando eu era garoto, que ele cansou de botar travesti no camburão e levar para a delegacia. Qual era a alegação? O travesti não estava roubando ninguém, não estava fazendo nada. Vadiagem. Esse era o termo jurídico, lá no Código Penal, para englobar qualquer pessoa que não tivesse cometido crime nenhum, mas que a polícia quisesse enfiar na porra do camburão. Era só dizer que estava vadiando. Você sabe que eu fui num congresso de ética e eu estava conversando com aquela cozinheira, como que chama? Aquela do Masterchef, a eu não Paola sei, Corcella. Sarcella, é isso? Se eu estiver errado, por favor, me corrija alguém aí. E aí eu estava falando com ela, conversando com ela, porque ela tem um trabalho para travestis, né, que ela ensina, tal, uma profissão, porque muitas travestis acabam caindo na prostituição por não ter opção. E eu sou a única empresa de segurança, pelo menos aqui em São Paulo que eu tenho conhecimento, que eu procuro travesti para dar emprego. Porque como eu trabalho muito com segurança em casa noturna, principalmente em casos LGBTs, eu acho que tem um pertencimento, assim, a comunidade LGBT chega num lugar e vê um segurança travesti, ele pode ficar tranquilo que ele não vai sofrer conceito. Serginho, deixa eu só falar uma coisa. Eu prometi que eu não ia, que eu ia dar 1 hora só, ia cortar, mas é impossível, já passou 1 hora, é impossível. Gente, então eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou encerrar essa live aqui para poder salvar essa primeira parte. E vamos voltar todo mundo, tá? Então eu vou encerrar. Eu topo. E a gente volta ao vivo. Pode ser, Serginho? Porque eu quero Nunca fui normal mesmo. Tá tudo certo. Então tá bom. Tá, pessoal, tá fechado. Vou encerrar essa live e aí volta. Vou esperar tudo. A gente tem 36 pessoas ao vivo agora. Eu espero vocês aqui de novo. E aí a gente convida mais gente, pessoal. Convida mais gente. Coraçãozinho, convida o pessoal. Vamos lá. Isso aí.